Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez fazendo um vídeo falando sobre o tema da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Deniese Souza, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ribeira do Pombal, onde o nosso pastor presidente é o pastor Demétrio Paim, que para a honra e glória do Senhor tem nos abençoado muito com o seu cuidado, com a sua presença e com a sua preocupação, está cuidando de nós como ovelhas. Que Deus abençoe o pastor Demétrio. E como nós estamos fazendo semanalmente, postando esses vídeos para estar contribuindo com os devocionais de cada um que é feito em casa. Os 2 domingos anteriores, ou 3, se eu não me engano, quem fez foi o presbítero Cideval, que também é professor da classe de mulheres, juntamente comigo. E hoje nós estamos aqui para estarmos compartilhando o tema da lição 6, dia 10 de maio de 2020. Que o nosso tema da revista de adultos, ele é bem interessante. A condição dos gentios sem Deus. E eu tomo a liberdade de acrescentar algo mais. A condição do ser humano sem Deus. A condição da humanidade sem Deus. A condição de qualquer pessoa sem Deus. Mas nós vamos nos ater ao que diz aqui a revista, ao que foi feito pelo nosso escritor, para que nós pudéssemos compartilhar. A nossa revista, a lição de hoje, tem como texto áureo: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2:11. Sempre lembrando que a nossa revista desse trimestre, ela é baseada na carta de Paulo à igreja em Éfeso. É a carta de Paulo aos Efésios. E ele vem abrangendo muito sobre o comportamento, sobre quem é o cristão, como ele deve se posicionar. E como era um povo gentil, a preocupação dele explicar quem eram eles antes de conhecer a Deus e quem são eles agora. Nós vamos procurar adiantar, porque já perceberam que eu falo muito, né? Geralmente os meus vídeos são os maiores, mas eu vou procurar enxugar ao máximo, tá bom? Nesta lição de hoje, fala sobre uma posição dos gentios incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel, longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Era a condição dos gentios. Aí a pergunta inicial é: quem são os gentios? Por que gentios? Existia uma população que são os judeus, na época antiga, que era muito falada no Antigo Testamento, que era um povo que foi escolhido por Deus, a nação eleita, eleita não, eles somos nós, a nação escolhida por Deus, a origem, e que o Messias veio para eles. Mas muitos deles ainda estão esperando que venha esse Messias. E tinha uma outra nação, outro povo, que não faziam parte desse, que não tinham direito a essa salvação, que são os gentios, são os que não são judeus. E a nossa lição, não vou me estender muito para falar dentro da lição, porque o objetivo do vídeo é esse: compartilhar a revista da Escola Dominical. Estavam sem Cristo, separados de Israel e alienados contra a promessa, chamados incircuncisão. Eu quero falar um pouco sobre isso, que é um tema muito debatido. Então, por que hoje não mais? Como é que funcionava? A circuncisão foi algo que iniciou-se lá na era que foi determinado que todos os meninos que nascessem do sexo masculino, até porque nós sabíamos que naquela época as mulheres não eram contadas, então todo menino ele passava no processo de circuncisão. Automaticamente, ao realizar esse procedimento, ele fazia parte da geração do povo de Deus. Esse procedimento era o rompimento de uma pelezinha no pênis do menino, que era feito de acordo com exercícios.
Só que nesse processo de circuncisão era feito um corte para que cortasse aquela pelezinha e automaticamente ele fosse circunciso. Só que, falando nossa época, é o que muitas crianças fazem, que chama cirurgia de fimose. Ela é muito similar a isso. Então, o povo que não era circuncidado, eles não eram considerados o povo de Deus. Tem até uma história na Bíblia, não vou sempre repetindo isso, de uma turma, né, que quiseram casar com uma judia, uma mulher que era do povo de Deus, e aí a família exigiu que todos circuncidassem. E eles eram tão apaixonados, queriam tanto fazer, que todos passaram pelo processo, homens já adultos. Pensem na crueldade que foi, tanto é que eles ficaram fracos, debilitados, e os irmãos da moça invadiram a cidade e mataram todas. Quem foi esta? Quem foi esse povo? Quem é que sabe? Depois respondo lá no grupo, viu? Que eu não vou falar. Quero que vocês procurem na Bíblia. Então, primeiro ponto, chamados incircuncisão. Qual é o conceito? Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, que nome difícil, né, gente? E, portanto, excluído da aliança. Não passou pelo processo, era excluído. Nós sabemos a história que Abraão fez com o filho, né? Que até Sara ficou com raiva, né? Tem tudo isso aí. O significado religioso era algo tão sério que os judeus recusavam-se até a comer com pessoas que não eram circuncisos. Eles tinham um apego tão grande à tradição, aos costumes, que se o rapaz não fosse circuncidado, ele não podia nem sentar à mesa com eles. A circuncisão do coração. Nessa carta, onde Paulo vem falando sobre a importância da circuncisão no meio do povo, ele deixou claro o seguinte, que os gentios ele não fazia parte, mas eles podiam passar por isso no coração. Porque a circuncisão era um ato na carne, na dor. Mas e o interior? E os gentios tinham uma oportunidade de transformação interior, como ele fala lá no versículo, lá em Romanos 2:29. No interior, a que é do coração, cujo louvor não provém do homem, mas de Deus. Não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Esse ponto é interessante quando se fala ser uma nova criatura, é que às vezes as pessoas estão pegos a tradições, estão pegos a nomes, a rótulos. Tem pessoas que pensam assim, não, eu sou filho de fulano, então automaticamente eu já tenho entrada no céu garantida. Não, eu sou tradicional, na minha família é família de pastores, família de missionários, família de grandes pregadores. Mas se você não se tornar uma nova criatura, você não faz parte dos eleitos do Senhor. Isso é importante. Então, a circuncisão da nova aliança aconteceu exatamente por isso, que foi o primeiro concílio que foi feito. E, consequentemente, a deliberação sobre esse assunto, orientando, sendo que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Isso foi necessário extinguir porque não tinha condição, não podia se impor isso de uma forma tão dura como era imposto na época, porque não é isso que salva, não era um ato exterior, porque nós sabemos que a salvação, a transformação é um ato interior. E o segundo tópico da lição fala: estranhos ao concerto da promessa, uma vida sem Cristo. Então os gentios eram com pessoas que tinham uma vida deliberada, uma vida livre, sem nenhum tabu, sem nenhuma regra, sem nenhuma lei. E é exatamente isso que é a vida do pecador. Às vezes a pessoa pensa assim, nós ouvimos pessoas falarem assim, nossa, mas eu não peco. Eu não mato, eu não roubo, eu não, né? Uma série de coisas que dizem. Só que quando você aceita Jesus, que você é uma nova criatura, você começa a perceber que aqueles atos que você antes fazia, você já não faz mais. Aqueles atos que antes era comum, não é mais, porque você é uma nova criatura. Então, é uma vida sem Cristo, é naquele tempo, antes de uma regeneração, antes da transformação, que tudo é normal, nada
Não tem leis, não tem regras. São separados da comunidade de Israel. E nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Então as bênçãos, as promessas, na visão deles, não estavam fazendo, os gentios não faziam parte. Os gentios eram um povo excluído daquilo tudo. Eles não conheciam aquele povo, eles não conheciam aquele Deus, eles não conheciam o poder que tinha, eles não conheciam a história dos judeus. Então eles eram um povo separado. Entretanto, o que os gentios precisavam saber é que, por meio de Cristo, eles também seriam descendentes, herdeiros da bênção do Senhor. Aí eles eram também alienados aos pactos. Eles não conheciam os pactos que Deus havia feito no decorrer da história. Que existem 3 pactos muito bem destacados. Eu gostaria muito de estar na sala de aula com as mulheres para a gente falar sobre esses pactos de uma maneira bem dinâmica. Mas ainda não podemos. São os 3 pactos que fala aqui nesse tópico, que é o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Os gentios não conheciam. Você conhece? Você sabe o que significa esses pactos? Você sabe o que é o pacto abraâmico? Você sabe o que é o pacto mosaico? Você sabe o que é o pacto davídico? Vou dar um tempo para você pensar, tá? E os gentios não tinham noção desses pactos, então eles eram alienados. Eles não sabiam de nada, eles não sabiam que tinha um Messias para vir, eles não sabiam que tinha um plano de salvação, eles não sabiam nada. Só que de inocentes, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, eles tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Quais foram esses pactos? Vamos voltar ao pacto? O abraâmico foi quando Deus fez uma aliança com Abraão, que abençoaria toda a descendência dele. Toda a descendência, que até nós conhecemos a história, que Abraão não tinha filho e tal, mas Deus prometeu. E eu quero que vocês depois estudem isso mais profundo, tá bom? O pacto mosaico, quando Deus tirou o povo da terra do Egito e prometeu que levaria uma terra prometida onde manava leite e mel, que foi um pacto, novo povo e nova terra. E o pacto davídico foi quando ele disse que da linhagem de Davi nasceria o Messias, que viria ao mundo e salvaria a humanidade. Mas tem mais coisas, viu? Vamos lá estudar. E o terceiro e último tópico, eles eram sem esperança e sem Deus. Eles não tinham esperança, eles não tinham projeto, para eles tanto faz como tanto fez, porque eles não tinham propósito, eles não tinham alvo. Qual é o nosso alvo? Morar no céu. Qual é o nosso alvo? Ver Cristo face a face. Mas eles não tinham noção desse direito. E aí, como a esperança é a âncora para a alma, os gentios não tinham dela e só viviam na incerteza, sem esperança, sem Deus, vivendo em um mundo com vários deuses, vivendo em um mundo pagão, sem nenhuma firmeza, sem nenhuma estabilidade cristã, e isso eles só se afundavam. Porque lembrando, nós não estamos falando de salvação nessa lição de hoje. Nós estamos falando qual era a condição desse povo sem Deus. Então era um povo desprovido de conhecimento, era um povo desprovido de esperança, era um povo que não tinha compromisso, não tinha pacto, não tinha aliança, um povo que vivia desordenadamente, e esses eram os gentios. Em outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos. Nós fazemos parte desse povo, viu? Nós somos aqueles que Jesus foi lá e trouxe e nos tornamos eleitos, herdeiros. Fazemos parte hoje do povo de Deus. E um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, nos aproximou de Cristo e de Israel e nos incluiu na esperança da promessa. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Nós fomos eleitos, somos herdeiros de Cristo, mas antes não éramos, porque o Senhor veio para o que era seu e os seus não o receberam.
Louvado seja Deus, porque esse povo era um povo sem Deus, sem salvação, sem esperança. Nós éramos assim. Noutro tempo, nós não conhecíamos a verdade, nós vivíamos uma vida sem propósito. Mas Jesus teve misericórdia de nós e ele morreu na cruz para fazer uma aliança eterna. E lá ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados, nossas maldades, tudo de ruim, para que nós fôssemos salvos e tivéssemos direito a morar com ele no céu. Que nós não percamos este compromisso, que nós não percamos essa união, que nós não percamos essa identidade de filhos de Deus, herdeiros de Cristo, cidadão celestial. Essa é a nossa identidade. Não importam as lutas, não importam as dificuldades, porque nós vamos morar com Cristo no céu. Esta é a promessa. Que Deus nos abençoe. Estou com muitas saudades e que vamos continuar firmes, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.